Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Cíntia. Hoje eu vim falar um pouquinho do trabalho que eu fiz em conjunto com a professora Lise durante o meu TCC de graduação em Estatística. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, o nome do meu TCC basicamente foi um estudo comparativo entre abordagens de Machine Learning em modelos de Credit Score. E ele foi apresentado em 2018, então toda a revisão bibliográfica foi feita com base naquele cenário. Em 2 anos mudou muita coisa, mas naquele contexto, esse foi o estudo que a gente fez. Falando brevemente sobre mim, eu me formei em 2018 em Estatística. Em 2017, eu iniciei como analista de riscos financeiros na GetNet, por onde eu fiquei por 2 anos. Em 2019, eu iniciei uma pós-graduação em Data Science e Big Data na Uniriter. Terminei ela em 2020. E em 2019 também tive uma mudança de emprego, onde eu comecei a trabalhar como cientista de dados na financeira do grupo Lojas Renner, que é a Realize, e é onde eu trabalho até hoje. Então, compartilhando com vocês qual foi a motivação que eu tive para fazer justamente este trabalho. Então, a primeira delas foi justamente por eu estar inserida no meio financeiro. Eu gostaria de aprofundar, justamente no TCC, algo que eu pudesse aplicar posteriormente no meu trabalho. Então, já que precisamos fazer o TCC, vamos fazer algo que seja justamente nessa linha e que eu possa utilizar posteriormente, que não seja um conhecimento em vão. Curiosidade, eu sempre fui muito curiosa para entender sobre o contexto de modelagem. Então, apesar de naquela época eu não trabalhar diretamente com modelagem, era um tema que eu sempre tive interesse em aprofundar e conhecer um pouco mais. Além disso, machine learning, muito se falava sobre machine learning e falando sobre mim, pouco eu sabia sobre. E dentro de casa eu tinha um exemplo que o meu irmão, ele é mestre em ciência da computação, e ele sempre falava, a gente trocava algumas figurinhas sobre machine learning, ele me falava um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha, pensando, será que eu posso aprender um pouco mais sobre isso? E essa foi justamente uma oportunidade para eu aprofundar algumas técnicas. E outro ponto foi justamente a possibilidade de testar novas técnicas em um dataset de crédito que já foi utilizado para diversas outras análises, mas ainda não tinha sido testado para justamente olhando esse foco de modelagem em modelos de machine learning. Então, falando de forma geral, como que funciona o processo de concessão de crédito, seja a concessão de um cartão, concessão de empréstimo, abertura de uma conta, todos esses fluxos, eles passam justamente por esse tipo de decisão. Então, eu vou ter o meu processo de concessão de crédito. Então, o cliente chegou na minha agência ou na loja e solicitou que ele quer fazer o cartão de crédito que a loja oferece. Eu vou basicamente precisar decidir se eu vou aprovar ou se eu vou negar aquele cliente. Como que eu vou fazer isso? Por meio de um modelo de concessão de crédito, um modelo de credit score. Então, por meio desse modelo, eu vou decidir se eu vou aprovar ou se eu vou reprovar um cliente. Para os meus clientes aprovados, eu vou ter uma parcela de clientes que vai continuar sendo bons clientes, mas mesmo assim eu vou ter um percentual de clientes que, apesar de eu ter aprovado ele, apesar de eu ter decidido, quando ele chegou solicitando o crédito, eu decidi que ele estava apto, depois de um tempo ele não conseguiu me pagar, ou ele já entrou com o intuito de fazer fraude. Tem vários motivos que podem derivar um cliente a vir a ficar mal cliente, mas eu sempre vou ter justamente esses dois públicos dentro da minha carteira. E dentro do público que eu reprovei, caso eu tivesse aprovado alguém, caso eu tivesse aprovado alguma dessas pessoas que eu reprovei, eu teria novamente bons clientes, mas eu também teria maus clientes. E eu espero que justamente para o público reprovado, eu tenha mais maus clientes do que eu tenha bons. Porque se eu tiver muitos clientes bons aqui que eu reprovei, é porque eu estou deixando de ganhar. Então, esses clientes aqui deveriam estar aqui em cima, no nicho de aprovados. Então, eu estou deixando de captar novos clientes.
Então, eu espero que o meu bom modelo de concessão, ele vá distinguir o máximo possível dos meus clientes bons para os meus clientes ruins, para que eu possa justamente fazer essa decisão de aprovação ou não de um cliente, para que ela seja a mais acurada possível. Então, falando do contexto que a gente tinha naquela época, tem basicamente dois grandes grupos. Então, a gente tem o grupo de técnicas tradicionais e tem o grupo de novas técnicas. Dentre as técnicas tradicionais, na literatura, a gente encontrou 3 técnicas que eram amplamente utilizadas no contexto de crédito. A primeira delas é a regressão logística, seguida por análise discriminante e depois redes neurais. Dentro do grupo de novas técnicas, começaram a aparecer os modelos de machine learning, que até então eram bem pouco testados no contexto de crédito. E dentro dos modelos de machine learning, tem uma infinidade de algoritmos que a gente pode testar. Então, tem o Decision Tree, tem o Random Forest, o Bagging, o Boosting, o AdaBoost, XGBoost, SVM. E, além disso, também tem, digamos assim, o estado da arte dos modelos de machine learning, que são os modelos de deep learning. Então, além das técnicas que a gente já tem aqui e estão sendo testadas, tem modelos de deep learning que já estão sendo estudados dentro do contexto de crédito. E aí, para esse trabalho, como eu não posso abordar todas as técnicas, eu restringi algumas. Então, basicamente, de técnicas de machine learning, eu selecionei o Decision Tree, o Random Forest, o Bagging, o AdaBoost e o SVM, para justamente pegar estas 5 técnicas e comparar com o desempenho da regressão logística, que é a técnica padrão que a gente utiliza em crédito. Falando do processo como um todo de modelagem, a gente tem basicamente 7 grandes etapas, digamos assim. A primeira delas é justamente a delimitação da minha população. Então, qual que é o meu público-alvo do modelo? Vão ser todos os clientes que eu tenho na minha carteira? Ou vão ser só clientes PF? Ou vai ser cliente PF, PJ? Vai ser cliente de um segmento específico? Vai ser todo mundo? É nessa etapa que a gente define o que vai ser um desempenho satisfatório para o meu modelo. Eu espero que ele tenha um percentual de acerto acima de 80. Eu espero que ele tenha um KS acima de 30. É nessa etapa que a gente define. Além disso, a gente vai justamente fazer estudos para definir o horizonte de previsão. Então, a minha variável resposta vai ser inadimplência. Então, o cliente atrasou mais do que 60 dias em 6 meses, ou a minha variável resposta do modelo vai ser o cliente atrasou mais do que 60 dias em 12 meses, ou vai ser 90 dias, ou vai ser 30. Todas essas questões são estudadas justamente na definição da população e horizonte de previsão. E elas são fundamentais para a gente poder depois definir as novas etapas do processo. Passando para a segunda, então, é a seleção da amostra. Basicamente, eu vou avaliar quais são as variáveis que eu tenho disponíveis dentro do meu banco de dados. Dentre todas as variáveis que eu tenho, eu vou avaliar a questão de período e tamanho de amostras. Então, quais safras que eu vou utilizar para modelar? Eu vou utilizar 12 meses de histórico. Qual que vai ser o tamanho da minha amostra? A minha amostra vai ser 80% desenvolvimento, 20% validação, ou vai ser 70-30? É nessa etapa que a gente define essas questões. Passando por isso, a gente passa para uma etapa de preparação dos dados. Então, a partir do momento que eu já mapeei todas as variáveis que eu tenho disponíveis e que eu posso utilizar dentro do meu modelo, eu vou começar a derivar algumas variáveis a partir delas. Então, eu vou criar variáveis primárias, secundárias, terciárias, a partir das informações originais. Eu também posso agrupar atributos. Então, eu posso pegar uma variável com diferentes classes e agrupar algumas classes. Aí a gente pode utilizar diversas técnicas para agrupar atributos, seja risco relativo ou seja WOE. Tem diversas técnicas que a gente pode utilizar justamente para agrupar categorias dentro de uma mesma variável. Além disso, é nessa etapa que eu vou criar as dummies, que é basicamente as minhas variáveis 0 e 1. Se for necessário, dependendo do modelo que a gente vai tratar, é necessário a gente trabalhar com dummies, que é o caso da regressão logística, por exemplo.
Mas, para outros modelos, como os modelos de machine learning, a gente não precisa trabalhar com dummies. Feita toda essa preparação dos dados, a gente passa, então, para a etapa de construção dos modelos. Então, é nessa etapa que eu vou definir quais são as técnicas que eu vou utilizar. Bom, dentre todas as 20 técnicas que eu conheço, eu gostaria de testar 5 delas. Aí a gente elenca 5 técnicas, define qual é o software que vai implementar. Dependendo do software, a gente não consegue implementar um modelo mais robusto, mas é exatamente nesta etapa que a gente define, eu vou utilizar o R, vou utilizar Python, ou vou usar o SAS, o SPSS, qualquer software que a gente quiser utilizar, a gente pode, e aí vai variar as técnicas que estão disponíveis dentro do mesmo. Além disso, é nessa etapa que a gente vai fazer as validações das suposições dos modelos. Então, quando tem, né? Quando é algum modelo estatístico, a gente tem que validar as suposições, que é o que a gente aprende ao longo do curso. Feita a construção dos modelos, a gente passa justamente para a etapa de escolha do modelo. Então, dentre as 5 técnicas que eu modelei aqui, como é que eu vou avaliar e definir qual que é a melhor delas? Qual que vai ser o meu modelo final? A gente define algumas técnicas, algumas métricas para mensurar o desempenho de um modelo. Então, falando especificamente de crédito e cobrança, a métrica de KS é a mais utilizada para avaliar a performance de modelos. Então, é basicamente o quanto o meu modelo ele consegue distinguir os bons dos maus clientes. Se vocês forem procurar modelos de crédito, essa vai ser uma das métricas mais utilizadas para dizer se o modelo está bom ou não está. Mas, saindo um pouco do nicho de crédito, falando de computação em geral, ou ciência de dados de forma geral, a área abaixo da curva ROC e a acurácia, que nada mais é do que o percentual de acerto, são as outras métricas, juntamente com Precision, Recall e F-Measure, são outras métricas que aparecem bastante na literatura para tratar de avaliação de performance dos modelos. Além disso, então, depois que eu já escolhi o meu modelo final, eu vou passar para a implantação. Então, eu preciso preparar os meus ambientes para que eles recebam essa informação. Então, onde que eu vou calcular o meu score? Vai ser numa API? Vai ser dentro do meu motor de decisão, que hoje faz a concessão ou não do cartão? Onde que eu vou calcular isso e como que eu vou chamar isso dentro da minha política? Além disso, é necessário fazer a definição do ponto de corte. Então, a partir de qual score que eu vou aprovar os clientes? Vai ser a partir de 430. Então, todos os clientes acima desse score eu vou aprovar, e aí vai ter distinção ou não de limite ou de risco. Tudo isso é feito justamente nesta etapa, então, que a gente define o ponto de corte e estrutura toda essa questão de política associada ao crédito concedido. Feita a implantação do modelo, a gente passa a acompanhar ele. Então, é necessário a gente montar um monitoramento do desempenho do modelo, justamente onde eu vou ver se em produção ele está alcançando os patamares que ele teve em desenvolvimento. É normal que tenha uma queda a partir do momento que a gente entra em produção, mas essa queda não pode ser muito acentuada, porque pode caracterizar que o meu modelo ele não está performando para o meu público atual. Então, é necessário redesenvolver o modelo, dependendo do cenário, mas basicamente é o meu monitoramento que vai dizer se eu preciso ou não revisar o modelo que está em produção. Então, falando das técnicas utilizadas, a árvore de decisão, então, nada mais é do que uma série de decisões lógicas. Então, os nós, eles são ordenados por ordem de ganho de informação. Então, o nó que tem maior ganho de informação a gente chama de nó raiz. E o meu modelo ele vai parar de quebrar em outros nós quando eu não tenho mais ganho de informação colocando uma nova variável. Então, aqui, se eu inserisse outra variável e tentasse fazer outra quebra, nesse caso não está acontecendo, porque eu não tenho um ganho de informação inserindo essa nova variável. Então, o meu modelo ele para justamente nessa etapa. Então, aqui eu não derivo outro nozinho aqui para baixo. Uma desvantagem desse tipo de
de técnica é que ela pode apresentar overfitting nos dados. O que é o overfitting? Basicamente, o meu modelo, ele aprendeu muito os meus dados de desenvolvimento, mas ele não é capaz de prever de forma satisfatória os meus dados de teste. Então, ele consegue ter alto percentual de acerto ou de KS. Ele tem métricas muito boas na minha base de desenvolvimento, e quando eu vou olhar a minha base de validação ou de teste, aí essa performance cai bastante. Então, isso é um sinal de que está acontecendo overfitting nos dados. E é comum em técnicas que utilizam a árvore de decisão por trás. Então, falando de forma geral, o que é o bagging? O bagging faz parte dos classificadores Ensemble, que a gente chama. Então, eles são basicamente, para ser um classificador Ensemble, são modelos que são treinados de forma independente. Então, eu crio diversos classificadores com diferentes conjuntos de treinamento, e no final vou ter o meu classificador final, que vai ser combinado a partir desses diferentes classificadores que eu gerei. Então, falando especificamente do bagging, olhando aqui em cima, eu seleciono K amostras, então eu tenho K diferentes amostras. Para cada uma das minhas amostras, eu estou gerando um classificador, então eu tenho classificador 1, classificador 2, classificador K, e para cada um dos meus classificadores, eu estou gerando a minha árvore. Então, é como se eu tivesse o meu primeiro modelo aqui, o segundo e o terceiro. E aí, no final, o meu modelo final, digamos assim, ele basicamente vai ser o voto majoritário para esses 3 modelos que eu criei. Então, se nesse modelo eu disse que o cliente X ele é bom, e para este modelo eu disse que o cliente X ele é mau, e para este modelo eu disse que o cliente X ele é bom, somando eu tenho 2 votos para bom e 1 voto para mal. Logo, a minha classificação final para esse cliente X vai ser de bom. Então, basicamente, é essa combinação que esse tipo de técnica faz. E aí, essa combinação de K funções de predição resulta num estimador com uma variância menor. Então, falando do Random Forest, ele é bem semelhante ao bagging, também faz parte dos classificadores Ensemble. A única diferença é que ele utiliza uma parte das variáveis para criar os modelos. Então, ao invés de eu ter acesso aqui a todas as... Eu tenho novamente o meu conjunto de treinamento, seleciono as minhas amostras, e dentro de cada uma das amostras, o meu classificador ele não vai ser gerado em cima de toda essa amostra. Eu vou selecionar M atributos para que seja gerado o classificador. E se eu não me engano, M é a raiz quadrada do meu número de atributos, meu número de variáveis. E para cada classificador, então, ao invés de eu ter acesso a todo o meu conjunto amostrado aqui, ele vai ter acesso a só um pedacinho dele. E aí, com isso, eu vou criar árvores bem distintas. Porque aqui eu estou selecionando aleatoriamente as variáveis que eu vou ter acesso e vou ter que criar uma árvore. Aqui, novamente, e aqui a mesma coisa. Então, essa aleatorização das covariáveis reduz a correlação entre as predições e aumenta o viés, consequentemente, em troca de uma diminuição da variância do meu estimador final. Então, no final, novamente, a decisão é justamente combinando esses 3 classificadores que eu criei e aí ponderando novamente, dois classificadores disseram que tal cliente é mau e um deles disse que é bom. Novamente, o que tiver maior voto é o que vai levar para ser o voto final daquele cliente, que nesse caso daí seria mau. Falando do AdaBoost, ele é um pouquinho diferente dos outros, mas ele é um algoritmo que combina basicamente o bagging, que a gente já viu, e boosting, que é um outro tipo de classificador. Basicamente, os classificadores boosting, eles recebem dados reamostrados, construídos a fim de gerar aprendizados complementares, desculpa. Então, ao invés de eu utilizar as minhas amostras lá no começo, eu vou reamostrando os meus dados, então ele é uma abordagem bem diferente das outras. E, além disso, o meu voto final, a importância do meu voto, ela é ponderada conforme
o desempenho de cada um dos modelos. Então, se eu for olhar aqui, eu tenho meu conjunto inicial, ele vai receber um peso. O meu peso inicial vai ser o mesmo para todos os meus atributos. Vou aplicar o meu peso, gerei o meu classificador com base nesse conjunto de treinamento, criei o meu classificador. Esse é o meu classificador, ele tem uma importância associada a ele. Com base nesse classificador, vou reamostrar os meus dados. Criei um outro conjunto. Aqui, vou criar um outro classificador. Esse outro classificador vai ter outra importância associada a ele. E assim eu vou fazendo para cada um deles, para que no final, o meu classificador final seja basicamente o voto ponderado com base na importância de cada um desses classificadores. Então, se nesse modelo aqui eu estou prevendo que um cliente é bom, mas que a importância associada a esse classificador aqui está muito baixa, vai pesar mais no meu voto final, vai pesar mais a importância desses dois classificadores do que desse primeiro aqui. Então, basicamente, o que pesa na decisão final é a importância dos meus classificadores. Então, se ele é mais importante que os outros, a decisão de um classificador mais importante é mais pesada, é mais forte do que a de um classificador mais fraco, que tem uma importância mais baixa, digamos assim. E é esse racional que vem por trás do meu classificador final. Vai combinar, basicamente, cada uma das importâncias que eu tenho para cada um dos classificadores que eu gerei. E aí, falando do SVM, o SVM é bem diferente dos outros. Ele, basicamente, tem um objetivo de construir um hiperplano dos meus dados. Então, eu gostaria sempre de separar os meus clientes. Nesse caso da figura, eu quero separar os meus quadrados dos triângulos. De que forma que eu consigo fazer isso? Se eu for olhar na figura aqui embaixo, eu não consigo traçar uma linha reta que vá separar os quadrados dos triângulos. Porém, se eu elevo isso para uma dimensão maior, aí sim eu consigo traçar um hiperplano. E é justamente essa atividade, esse movimento que faz o modelo do SVM. Então, ele é baseado basicamente na relação da maior distância possível entre os vetores de suporte. O que são os vetores de suporte? São estes carinhas aqui que vão justamente dizer onde que eu vou traçar este plano, para que eu consiga separar os quadrados dos triângulos. Então, para que a gente consiga separar dados não lineares para dados para que a gente consiga separar separar linearmente dados que não são lineares, que é este caso aqui, eu não consigo traçar a linha reta, não consigo separar linearmente os quadrados dos triângulos. A função kernel basicamente vai elevar isso por uma dimensão maior, vai mapear os vetores, e aí sim vai traçar o meu hiperplano, que é o que a gente consegue fazer nessa figura aqui. E aí, esse tipo de modelo, em geral, ele produz classificadores com uma boa capacidade de predição em dados não presentes na amostra de treinamento. Então, isso é ao contrário do que a gente vê, por exemplo, nos dados de árvore de decisão. Então, ao invés dele ser bom prevendo dados dentro da amostra de treinamento, de desenvolvimento, esse tipo de modelo ele é melhor prevendo dados que não foram, os quais ele não foi treinado. Então, ele acontece justamente o contrário do overfitting. E aí, falando de forma geral da aplicação, então, foi basicamente um banco de dados real de concessão de crédito a pessoas físicas. A variável resposta foi atraso superior a 60 dias em 12 meses. De variáveis preditoras, então, variáveis que eu tinha disponível para poder criar um modelo. Era idade, sexo, escolaridade, tipo de residência, número de filhos, profissão. Vale lembrar que sexo não é uma variável que hoje em dia a gente utiliza para modelar, porque pode justamente pegar algumas questões de feminismo, a gente pode ter alguns vieses dentro dos modelos, então, para evitar esse tipo de situação, a gente já elimina do book de variáveis que possam ter esse tipo de viés, seja sexo, seja, dependendo do contexto, idade, ou até região
onde o cliente mora. Essas variáveis tendem a ter algum viés por trás, aí cabe a gente justamente identificar e reverter ou excluir do processo de modelagem. Além disso, a gente agrupou, então, os atributos com base no risco relativo, que é uma métrica utilizada também para agrupar atributos de uma mesma variável. Posteriormente, a gente preferiu transformar tudo em dummy e trabalhar com os modelos todos transformados em dummy. Separou as amostras em desenvolvimento e validação. Então, amostra de desenvolvimento com 9.000 clientes, validação com 2.000. Esses valores são bem baixos, se a gente for comparar a um banco de dados real de concessão de crédito. Então, é um número bem sumarizado, digamos assim, de clientes. É uma carteira bem pequena. A avaliação, então, do desempenho dos meus modelos foi feita com base em acurácia, área abaixo da curva ROC e KS. E de software, então, para utilizado nas análises, foi o R. E aí, falando de resultados do modelo, então aqui tem a tabela, basicamente, com todas as técnicas, as 3 métricas, o conjunto de desenvolvimento, conjunto de validação. Basicamente, em questão de percentual de acerto, que é a acurácia, o Random Forest, seguido pelo Adabush e a regressão logística foram os classificadores que apresentaram maior percentual de acerto nas minhas classificações, seja no cenário de desenvolvimento ou no cenário de validação. Quando a gente olha a área abaixo da curva ROC ou KS, novamente o Random Forest e o Adabush apresentam um desempenho superior à regressão logística. Porém, quando a gente olha a amostra de validação, que são os dados onde os classificadores não foram treinados, essa diferença cai um pouquinho. Então, a gente continua ainda tendo o ranking de Random Forest, Adabush e regressão logística, porém essa diferença entre os classificadores fica bem menor. E aí, de forma geral, então, a gente pode concluir que a técnica que melhor apresentou desempenho na amostra de desenvolvimento foi justamente a Random Forest. Já quando a gente olha o conjunto de validação, a gente tem justamente uma troca. Então, no conjunto de validação, o modelo que melhor performa é o Adabush. E aí, resgatando a ideia por trás do Random Forest, essa queda que a gente tem de desempenho do Random Forest, ela pode ser justificada justamente por um overfitting nos dados de treinamento, o que, como eu já comentei, é comum em modelos que utilizam a árvore de decisão por trás. Então, quando eu tenho quedas muito acentuadas em datasets de desenvolvimento para dataset de treino e validação, pode ser que o meu modelo ele tenha aprendido muito bem os dados de desenvolvimento e não está conseguindo prever as instâncias em que ele não foi treinado. Então, é o que aconteceu justamente com o Random Forest aqui. E aí, de considerações finais, então, basicamente, a gente pôde concluir, então, que sim, utilizar técnicas de machine learning gera um maior poder de predição comparado com a técnica tradicional de regressão logística, porém, uma desvantagem de utilizar modelos de machine learning é justamente quanto à interpretação dos parâmetros do modelo. Então, quando eu não tenho um ganho muito considerável utilizando esse tipo de abordagem que a gente chama de modelos caixa preta, onde eu não consigo ver de fato a tal variável influencia 3 vezes mais do que tal variável. Quando eu não consigo chegar nesse tipo de análise, porque o modelo ele é tão engessado, às vezes não é justificável utilizar esse tipo de técnica. Então, ao invés de eu ter um KS de 35, talvez eu ter um KS de 30 e utilizar um modelo logístico faça mais sentido, porque daí eu consigo ver exatamente o que está acontecendo, o que é utilizado dentro do cálculo do score do cliente. Então, quando a gente não tem um ganho muito grande de performance, talvez a gente não consiga justificar utilizar esse tipo de abordagem. Então, fica justamente esse ponto de ressalva, que esse tipo de técnica talvez não é adequado para a gente utilizar quando a gente não tem um ganho muito grande de performance. Caso a gente tenha, nossa, eu consigo sair de um KS de 30 para um KS de 40. Olha, não tem gestor que vai dizer que não pode implantar um modelo de ML ao invés de uma regressão logística, nesse tipo de cenário.
mas tudo depende do ganho de performance dos meus modelos e do nosso poder de argumentação também para defender o trabalho que a gente criou. Mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, meu LinkedIn, podem entrar em contato. Muito obrigada.